Olá e seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente já tem aqui o nosso canvas aqui. Eu criei um 400 por 400, tá bom? 400 de largura por 400 de altura. Então é um quadrado aqui, tá bom? E agora a gente vai aprender como desenhar dentro desse quadrado, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a desenhar uma linha, tá? Então, antes de desenhar a nossa linha, eu botei o canvas aqui e eu chamei um JavaScript, tá bom? Que eu preciso de fazer as modificações com o JavaScript. Então tá aqui ele em branco e a primeira coisa que a gente tem que fazer é um procedimento para selecionar o nosso canvas e transformar ele em um contexto de 2D, ou seja, um contexto de desenho em duas dimensões, tá? Então, var c igual document get element by id. Isso daqui, se você não sabe JavaScript ainda, o que eu aconselho, como eu falei na outra aula, é que você vá e assista os módulos e os conceitos do JavaScript antes de vir assistir essas aulas, tá bom? Se você não quer ver JavaScript ainda, então eu sugiro que você pule essas aulas sobre Canvas para depois, quando você ver JavaScript, você ver elas, tá bom? Porque aqui a gente vai usar, isso daqui é HTML5 com o Canvas, mas vai usar muito JavaScript para desenhar nesse Canvas, tá bom? Então é um mix das duas linguagens, tá certo? Então a primeira coisa, vamos selecionar o nosso Canvas. Então ele fica selecionado aqui nessa variável. E agora a gente vai pegar o contexto 2D, ou seja, vá ctx de contexto, né? c.getContext 2D, tá? Então pegamos e agora sim a gente vai usar essa variável ctx para desenhar no nosso canvas aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, olha só, para eu te explicar como um canvas funciona na questão de desenho e posicionamento das coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é posicionar o cursor. Você vai desenhar com JavaScript. Então, por exemplo, eu posiciono o cursor aqui e eu desenho uma linha até aqui, por exemplo. Então ele vai passar a linha. Então a primeira coisa que eu faço é posicionar o cursor em algum lugar, em alguma posição, e depois eu desenho uma linha até a outra posição, até o ponto B. E aí eu efetuo o comando de desenho e ele vai desenhar a minha linha, tá? Mesma coisa para qualquer outro objeto ou qualquer outra animação. Eu posiciono, desenho e finalizo o desenho, tá? Então, o Canvas, ele funciona da seguinte forma. A posição X e Y é o que a gente vai mexer. Já que é um objeto 2D, então a gente tem a posição X e a posição Y. X é daqui, que é 0, essa linha aqui é a linha 0, tá? E essa linha aqui, no nosso caso, é a linha 400. Ou seja, meu elemento tem 400 por 400. Então, o 0, o x, o 0 é aqui, 400 é aqui, tá? Então, por exemplo, aqui seria o 200. E o y aqui é o 0 e aqui é o 400. Ou seja, a posição x é a posição horizontal e a posição y é a vertical. Sempre começando da esquerda para a direita ou de cima para baixo, tá? Então, por exemplo, se eu falar a posição 00 é essa, a posição 200, 200 é x200, que é aqui, e y200, que é aqui. Então fica mesmo no meio do quadrado, tá? Se eu falar a posição 200, 100, então 200 e 100, tá? 100 no caso seria a metade da metade do nosso quadrado que tem 400, tá bom? Então seria exatamente aqui, 200 por 100, tá? Se eu falar 400 por 400, então ó, 400 de largura e 400 na altura. Então vem para cá, para a outra extremidade do nosso canvas, entendeu? É 2D, a gente tem a posição X e a posição Y, tá? A posição X é horizontal e Y vertical. Então vamos lá. Aqui no JavaScript, a primeira coisa é mover o cursor para algum lugar. Então,
xtx.move to, e aí entre parênteses eu ponho as duas posições x e y que eu vou mover o meu cursor. No caso, por exemplo, vamos mover ele para a posição 0, 0. 0 e 0. Tá? Agora o nosso cursor está na posição 0, 0. Depois disso, eu vou desenhar uma linha line to e vou botar essa linha, por exemplo, daqui até o meio da tela. Então vai ficar uma linha assim, ó, até aqui o meiozinho da tela. Onde é o meio da tela? 200 o x, 200 o y. Ok? E por fim, eu desenho a minha linha com o comando stroke. Feito isso, vamos dar um F5 aqui. E ó, ele criou uma linha começando da posição 0 até a posição 200, 200. Ok? Então vamos fazer agora, por exemplo, um quadrado. Como é que a gente faz um quadrado? Um quadrado tem 4 linhas, né? Então a gente precisa fazer uma linha assim, assim e assim. Tá? Então vamos lá, fazer as nossas 4 linhas. Primeira coisa, vamos fazer um quadrado, não aqui começando do 0, mas um quadrado no meio da tela. Tá? E esse nosso quadrado vai ter, por exemplo, 200 por 200. Ele vai ter 200 de largura por 200 de altura. Tudo bem? Então a primeira coisa, vamos desenhar a primeira linha. A primeira linha vai começar da posição 100 e vai até a posição 300. Então vamos lá. O x do meu item vai ser 100, da primeira linha, no caso, na verdade, né? E 100 também aqui. Então ele vai posicionar o cursor mais ou menos aqui. Aqui. Tá? E ele vai desenhar uma linha até aqui. Que aqui vai ser a posição 300, x, e 100, y. Ó, 300x e 100y. Vamos testar? Beleza. Criamos a nossa primeira linha. Você consegue entender? A posição A é a posição do meu cursor, que é 100 e 100. Ok? E a posição B é a posição 300, 100. Né? Que ele vem até do 0 ao 300 e do 0 ao 100. E aí ele põe aqui e faz uma linha reta. Ok? Vamos fazer a mesma coisa agora aqui embaixo. A gente vai desenhar uma linha que vai vir daqui. Aonde é essa posição? x100 e y300. Concorda? Então vamos lá. Desenhamos a primeira linha. Vou só dar um espaço aqui para ficar bonitinho. E agora vamos mover até a posição 300, 100, o nosso cursor. Não, ou melhor, 100, 300, né? 100 na largura no x e 300 no y. Que ele vai ficar mais ou menos aqui. E a gente vai desenhar até a posição B vai ser 300, 300. Né? 300 aqui no x, 300 no y. CTX, line to, 300, 300. Então, ó, temos aqui nossa segunda linha. Ok? Então, vamos agora fazer a terceira linha, que vai da posição, a mesma posição inicial, né? Então, a gente pode até copiar aqui, ó, 100, 100. E CTX, line to, vai desenhar uma linha até, vai começar daqui, o ponto B vai ser o início da outra linha, né? Então a gente pode copiar essa posição aqui. 100, 300. Então, ó, ele faz essa linha aqui. E agora vamos fazer essa linha aqui. Essa linha a gente vai primeiro xtx move to. O x vai ser 300, né? O y vai ser 100. Então, 300, 100 é a posição do nosso cursor. E line to vai ser a posição B, está aqui, né? A posição B vai ser x 300 e y 300. Então, 300 por
300. Ok? Então, fechamos aqui o nosso quadrado. Legal? Então, a gente fez 1, 2, 3, 4 linhas, né? Vamos fazer agora um X dentro desse quadrado, só para a gente complementar a nossa aula sobre linhas. Então, vamos lá. A gente vai precisar fazer mais 2 linhas, não é verdade? A primeira vai começar da posição 100x, 100y, né? E vai até a posição 300, 300. Posição 100, 100 para começar, o cursor, e line to vai desenhar uma linha até a posição 300, 300. Legal? E a próxima linha, ctx.move to, vai começar da posição 100, 300, né? Daqui para cá, 100, 300. 100, 300, ctx line to, e vai até a posição 300, 100. Concorda? 300, 100. E aí ele faz a linha assim. Eu posso mover o cursor para cá e desenhar uma linha assim, ao contrário, ou seja, eu vou para a posição 300, 100 e desenho uma linha até 100, 300. Claro, não tem problema, tá? No caso eu fiz começando daqui e indo para cá, mas eu posso fazer começando daqui e indo para cá sem problema, tá bom? Então, criamos um quadrado e dentro desse quadrado criamos uma cruz com o nosso desenho de linhas, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai começar a criar mais alguns detalhes no nosso Canvas. Então, vamos lá.